Falar de pressão arterial para profissionais da saúde parece chover no molhado, não é mesmo? Todo profissional da área sabe como aferir a pressão, certo? Errado! Um estudo publicado em uma das principais revistas norte-americanas de medicina avaliou 159 estudantes de medicina e obteve apenas uma aferição adequada da PA, realizando corretamente os 11 passos preconizados. A hipertensão arterial atinge 36 milhões de adultos, mais de 60% dos idosos, e é a base da principal causa de morte no mundo, as doenças cardiovasculares. Aferir corretamente a pressão é essencial na identificação precoce e na diminuição de dados tão alarmantes. A elevação da pressão arterial constitui uma grande variedade de apresentações clínicas. A mais comum delas é a hipertensão arterial sistêmica, mais conhecida como RAS. É uma doença silenciosa, que, embora geralmente não apresente sintomas, causa danos à saúde. O paciente pode estar hipertenso até no seu momento mais inesperado. Mas, como sabemos, ela é uma doença possível de prevenir. Para isso, todo adulto deve aferir a PA pelo menos uma vez a cada 2 anos. Já os pacientes com pré-hipertensão, isso é, que já apresentam valores de PA próximos aos de hipertensão, devem aferi-la uma vez ao ano. Mas como fazer isso corretamente? A execução correta da aferição é primordial para um resultado e tratamento adequados. São pequenos cuidados que fazem toda a diferença no resultado final. Vamos a eles! Você pode usar tanto o aparelho manual como o eletrônico, aqueles utilizados em casa normalmente. No entanto, eles devem ser certificados pelo Inmetro e passar por avaliação anual, que pode ser feita em lojas de materiais cirúrgicos ou na própria assistência técnica. É importante ressaltar que os aparelhos de punho não são recomendados para uso de rotina pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Antes de iniciar a aferição, o paciente deve ficar em repouso por 3 a 5 minutos em ambiente calmo. Ele não pode estar com a bexiga cheia, não deve ter feito atividade física ou ter ingerido comida ou bebida na última hora e não deve ter fumado nos últimos 30 minutos. O profissional deve perguntar se o paciente ingeriu café, chá ou bebida alcoólica, pois são elementos que alteram significativamente o resultado. Por fim, deve-se instruir o paciente a não conversar ou mexer no celular durante o processo. Após todos esses cuidados, chega o momento de iniciar o procedimento. O paciente deve estar sentado, com as pernas descruzadas, pés no chão, costas apoiadas na cadeira e sem nada sobre o colo. O braço deve ficar apoiado e na altura do coração. É ideal que a manga da blusa ou da camisa não esteja entre o aparelho e o braço do paciente. Quando isso não é possível, é melhor colocar o aparelho sobre o tecido do que levantar a manga, o que apertaria a parte superior do braço. Vale lembrar que o estetoscópio deve estar sempre em contato com a pele. Outro ponto importante é o tamanho do manguito, que possui circunferência diferente para braços infantis e para pacientes obesos, por exemplo. Caso você tenha apenas o tamanho tradicional, procure na diretriz brasileira a tabela para fazer a conversão, pois isso pode mudar o resultado da aferição, fazendo toda a diferença no seu diagnóstico. Depois de escolhido o manguito, posicione a 2 centímetros acima da fossa cubital, no nível da artéria braquial. Para iniciar a aferição, é necessário verificar a pressão arterial sistólica estimada, que é feita palpando o pulso radial e insuflando o manguito até parar de sentir o pulso desse local. Esse é o momento de posicionar o estetoscópio na parte interna do braço, a 2 centímetros da fossa cubital, em contato direto com a pele, região da artéria braquial, e insuflar o manguito de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima da pressão sistólica estimada. Desinsufle em um ritmo normal, mantendo a ausculta e preste atenção. A pressão sistólica será o primeiro som de batimento cardíaco e a diastólica será o último som, sendo conhecidos como sons de Korotkov. Seguindo todos esses passos, você tem a certeza de ter feito a aferição de forma correta. É mais segurança para você e para o paciente.